Olá, bem-vindo ao especial Tá Explicado deste fim de semana. O saneamento básico é um direito garantido pela Constituição. Mas mesmo assim, ainda hoje no Brasil, 46% da população vive em locais sem coleta de esgoto. E pouco mais de 16% não tem acesso à água tratada. A meta do governo federal é alcançar a universalização dos serviços nos próximos 12 anos. Te explico quais são os desafios. No ano em que completou 130 anos, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância do judiciário brasileiro, enfrenta duras críticas. Sabia que o órgão foi inspirado na Suprema Corte norte-americana? Você vai saber quais são as principais semelhanças e diferenças entre os tribunais. E mais. Durante a pandemia, em que muitos perderam renda, o endividamento aumentou. Se você, como tantos brasileiros, está com dificuldades para pagar as dívidas e acabou com o nome sujo, calma. Te mostro o que fazer. Vamos nessa? Tá explicado. Cerca de 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água tratada. E mais de 100 milhões não contam com serviços de coleta de esgoto. Segundo o levantamento mais recente do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, em média, quase 84% de todo o país é coberto com rede de abastecimento de água. Mas a distribuição é desigual. Enquanto nas regiões Sul e Sudeste os índices estão acima de 90%, na região Norte, que é a mais carente do serviço, a cobertura é de 58%. E a situação é ainda mais preocupante em relação ao atendimento com rede de esgoto. Quase metade da população não tem acesso à coleta. E a desigualdade entre as regiões é ainda maior. Quase 80% da região Sudeste é coberta pela rede. Já o norte do país tem apenas 12% de coleta de esgoto. Na sequência está o Nordeste com pouco mais de 28%. Diante deste cenário, o governo federal estabeleceu uma meta. Até 31 de dezembro de 2033, 99% da população brasileira deverá ter acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. O prazo foi definido no novo marco legal do saneamento básico sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Para alcançar a universalização dos serviços, o governo estima investimentos de até 700 bilhões de reais nos próximos 10 anos. O que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, só será possível com a participação do setor privado, que, com o novo marco, passa a concorrer pela concessão dos serviços. Para especialistas na área, mesmo com a união de esforços entre os setores público e privado, atingir a universalização em 12 anos é um desafio e tanto. A ocupação territorial desordenada, as limitações do orçamento público e as perdas de água na rede de abastecimento dificultam e encarecem as ações. Entretanto, o estudo feito pelo Instituto Trata Brasil e pela associação que reúne as concessionárias do setor estima que, em 20 anos, os ganhos econômicos e sociais trazidos pela expansão dos serviços, já descontando os custos, seriam superiores a R$ 1 trilhão. Tá explicado. O Supremo Tribunal Federal foi criado pela primeira Constituição Republicana Brasileira, promulgada em 1891. A estrutura do órgão foi inspirada na Suprema Corte dos Estados Unidos, fundada um século antes. Atualmente, o STF é formado por 11 ministros que precisam ter entre 35 e 65 anos, além de apresentar notável saber jurídico e reputação ilibada. Já a Corte Americana é composta por 9 magistrados e, embora não haja requisitos para integrar a cúpula, geralmente o candidato é portador de conhecimentos jurídicos. O número ímpar de membros é para evitar o empate nas decisões. Os dois tribunais têm como principal atribuição garantir que a Constituição seja cumprida. Tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os ministros são indicados pelo presidente da República e precisam ser submetidos à aprovação do Senado. Porém, as sabatinas americanas costumam ser mais rigorosas. Enquanto lá,
23 dos candidatos foram recusados pelo Senado ou nem chegaram a ser sabatinados diante da rejeição. Aqui, apenas 5 foram reprovados. E todos eles há mais de um século, no governo de Floriano Peixoto. Assim como no STF, na Corte Americana, os cargos são vitalícios. A diferença é que os ministros brasileiros têm aposentadoria compulsória aos 75 anos, ao passo que os americanos podem permanecer o quanto quiserem na função. Nos dois países há questionamentos sobre o fato da nomeação ser feita pelo chefe de Estado. E aqui as distinções entre os tribunais se acentuam. No Brasil, o cargo de presidente da Corte é rotativo e decidido em votação pelos próprios ministros. Lá, a nomeação é feita pelo presidente da República e a função é vitalícia. Enquanto os ministros brasileiros analisam causas de competência originária, que são aquelas que só podem ser decididas por eles, e ainda julgam um grande volume de recursos, nos Estados Unidos, os magistrados normalmente atuam na revisão de decisões de instâncias inferiores. E os juízes ainda podem decidir se a causa deve ou não ser debatida no tribunal, o que evita a sobrecarga do órgão. E é aí que está a principal diferença entre os dois. O excesso de atribuições do Supremo brasileiro atrasa o andamento dos processos e contribui para o aumento de decisões monocráticas. Tá explicado. A parcela de famílias endividadas no Brasil atingiu em março deste ano o segundo maior patamar em 11 anos. O índice só ficou abaixo do registrado em agosto de 2020. A perda de renda durante a pandemia é apontada como uma das principais razões para as pessoas recorrerem mais ao crédito, o que impacta os níveis de endividamento. Mas e quando a grana está tão curta que não dá para pagar as dívidas em dia? Bom, neste caso, antes de ter o CPF negativado, o consumidor precisa ser notificado. Geralmente, ele recebe uma correspondência do órgão de proteção ao crédito, como o Serasa, SPC Brasil e Boa Vista Serviços, alertando que se o débito não for quitado em determinado prazo, o nome será incluído no cadastro de inadimplentes. E quando isso acontece, o devedor pode ter dificuldades para conseguir novos empréstimos e até para realizar compras a prazo. Em algumas situações, bens podem ser bloqueados e até o saldo na conta bancária confiscado. Caso você esteja com o nome sujo, o primeiro passo é saber quais débitos foram negativados. Para isso, é só fazer uma consulta na internet aos órgãos de proteção ao crédito. Se houver pendências, o consumidor pode pagar ou renegociar a dívida diretamente com a empresa credora, que tem 5 dias úteis após a regularização para solicitar que o nome do cliente seja retirado da lista de inadimplência. Quem preferir pode negociar o pagamento por meio do próprio site do órgão onde o nome foi negativado. E atenção, em casos em que a dívida tenha sido parcelada, o consumidor tem direito de ter o nome limpo antes de terminar de quitar. Se a dívida chegou a ser protestada, além do pagamento, é preciso levar o recibo até o cartório e pagar uma taxa para retirar o protesto. Neste caso, é o cartório quem solicita ao órgão de proteção a exclusão do nome. De acordo com especialistas na área financeira, um nome permanece sujo por até 5 anos. Se a dívida não for paga neste período, automaticamente o CPF é excluído do cadastro de inadimplentes, o que não significa que o devedor não será mais cobrado. Mas mesmo que o nome não esteja mais negativado, seja pelo pagamento ou pela prescrição do débito, o consumidor pode ter dificuldades de obter crédito no futuro. Isso porque o fato fica registrado no histórico financeiro do cliente. Por isso, vale a pena ficar de olho na sua situação nos órgãos de proteção ao crédito. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.